Mauro César Pereira para começar, depois Vanderlei Nogueira. Essa crise no São Paulo, será que o Rogério segue intocável? E outra, perdeu a razão o Rogério? Que a gente sempre fala, né? Que o Rogério fala tudo o que ele pensa, que isso é positivo para o São Paulo. Mas dessa vez, se até os jogadores foram contra, você acha que ele pode ter perdido a razão em ter explodido tanto com o jogador? Ou não? Merece o esporro por ter curtido uma postagem que questionava o treinador? O jogador, apesar de na bola monstro, né? Você, na rede social, vai lá e curte. Ou seja, se você curte, é um sinal de que você concorda, você está de alguma maneira. Às vezes nem é. Você pode curtir alguma coisa no Twitter para você ler depois. Que aí fica ali guardadinho ali, você lê depois. Mas, nesse contexto aí, o que parece é que você está concordando, que você está apoiando. Gostei, né? Gostei. Maneiro, eu acho legal isso aí mesmo. O cara está certo, o cara está dizendo esse negócio aí, eu concordo. Foi infeliz. Só que, pelos relatos, né, que a gente está acompanhando, ele conversou com o jogador, brigou com o jogador, discutiu com o jogador, na presença dos demais, né? Essa conversa tinha que ser a portas fechadas, né? Chama na sala, os dois, né? Eventualmente alguma testemunha, sei lá, um dirigente, o Muricy, sei lá, né? Olha, o que foi isso aqui, bonitão? Pô, primeiro, ele que pediu o Marcos Paulo, né? Que estava lá na Europa, né? O jogador que foi revelado pelo Fluminense. Pô, pedi você, contratei você, conto contigo, você me manda uma dessa, o time é eliminado, você curte. Pô, foi mal, errei, não sei o que e tal, beleza, resolvi. Ele entre eles ou não. Então quebra logo o pau, rescinde o contrato, volta para o lugar dele lá onde estava, tudo, mas resolve entre eles. Na presença dos demais, pelo que li, causou um constrangimento. Se foi isso, é evidente que, sei lá, me parece que não é a melhor maneira de lidar com essa situação. Poderia ter sido feito de outra forma. Até para evitar esse tipo de repercussão, né? Repercussão muito grande, porque você tem todo mundo acompanhando. O jogador tem tendência a não gostar, porque ele vai pensar, amanhã vai ser comigo. Então a tendência é o jogador não gostar desse tipo de bronca, né? No caso específico, né? Isso aí me lembra um pouco o Paulo Souza no passado, quando teve aqueles conflitos com o Diego Alves, que ele não soube lidar com aquilo, ele colocou aquilo em público, poderia ter resolvido isso internamente, talvez tivesse até razão e conseguisse ganhar aquela queda de braço num outro contexto, e ali ele começou a se afundar. Não sei se o Rogério no São Paulo vai ser a mesma coisa, porque o Rogério evidentemente tem uma força muito grande no clube, mas ele está enfraquecido, isso é nítido. Os resultados enfraquecem porque ele voltou ao clube no lugar do Crespo no final de 2021. Ali era uma emergência. Aí em 2022, contrataram jogadores a pedido dele do Muricy. Houve até uma situação que, se não contratar, os caras não ficam, né? Contrataram os jogadores. Então ele aprovou os jogadores. O resultado foi mais um ano sem título e algumas derrotas meio constrangedoras, né? Final do Paulista para o Palmeiras, aquela virada do Palmeiras nos acréscimos dentro do Morumbi. E a maneira como perdeu para o Del Valle, né? Porque o problema não é perder para o Del Valle, o problema é perder como perdeu. Não jogou, não competiu, foi um jogo muito melancólico. Acho que aquilo ali marcou tanto quanto a derrota. O torcedor viu um time estéril em campo. E ele era o técnico esse tempo todo. Aí agora, vem para o Campeonato Paulista. Outra reformulação. O time está sendo reformado, a gente entende isso, tudo, é uma pré-temporada. Mas você não consegue ganhar da Água Santa, aí de novo, né? Porque assim, é acumulativo. Em casa, entre aspas, né? Porque era com a sua torcida. Vamos imaginar que o Palmeiras não conseguisse fazer aquele gol do Rony no São Bernardo e fosse 0-0. E aí nos pênaltis o São Bernardo se classifica. Crise no Palmeiras? Não. Por quê? Campeão brasileiro, ganhou a Supercopa, está ganhando título todo ano. Aconteceu. É uma zebra, acontece. Tudo bem. Mas o time é vencedor. O São Paulo, ao contrário. O São Paulo, desde 2012, só ganhou um título paulista. E desde 2008, aquela Sul-Americana e um paulista. É muito pouco. E com muitos investimentos, muitas trocas de técnico, muitos jogadores contratados, ex-ídolos voltando em outras funções. O Rogério é um deles pela segunda vez, em 17 e 21. Então, é um desgaste, uma coisa que vai se acumulando e torna tudo muito pior. Eu acho bem delicada essa situação, não sei como é que a diretoria vai lidar, porque eu acho que chegou num ponto aí de um desgaste bem grande, né? Eu não sei como está a cabeça do grupo, outros jogadores como pensam, mas... De acordo com as informações, muitos jogadores foram reclamar com a diretoria. Quando isso acontece, eu acho muito difícil você ter uma sequência harmônica. E faz o quê? Dispensa mais 10 jogadores, traz mais 10, não dá. Bem delicada a situação. Cada vez mais eu me convenço de que eu acho o Rogério um muito bom técnico, muito promissor. Mas no São Paulo existe um problema dessa relação muito passional e a força que ele tem no São Paulo, que ele vai perdendo por conta de resultados, ela é colossal. Ele é um dos maiores ídolos da história do clube. Em dado momento ele era visto como o maior ídolo, né? Hoje o pessoal até discute por conta desse desgaste como técnico, mas quando ele estava no auge, pelo número de jogos, o goleiro artilheiro, campeão de tudo, o Rogério era tratado, sempre foi várias vezes. Quando os São Paulinos falaram, eu cansei de ouvir,
Não, é o maior ídolo da história do São Paulo. Eu acho que ainda é, Mauro. Sim, não, eu digo, hoje as pessoas vão questionar por conta do desgaste dessa fase como treinador. É natural. Um ou outro que não gosta. Tem São Paulino que é na bronca com ele hoje. Não são poucos. Não são poucos, que não tem um desgaste de fato. Eu, ao mesmo tempo, eu noto assim, a postura dele. Vou pegar o Flamengo, que é outro clube grande. Teve o Fortaleza também, mas no Fortaleza ele chegou com um status muito grande. O Fortaleza não estava na Série A, tentava voltar para a primeira divisão, depois de sair da Série C, ficou lá enterrado muitos anos. Então, quando chegou o Ceni, o Fortaleza, assim, era um técnico grande para o Fortaleza naquele momento. Pô, trouxemos o Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, técnico do São Paulo, que tinha treinado o São Paulo, e ele fez um trabalho de reformulação, mas, claro, com uma pressão muito menor. Assim, pelos relatos que a gente tem conversando, até com o presidente do Fortaleza, ele passou muito know-how para os caras. Lá, olha, vamos fazer assim, montagem do CT, era um outro papel. Agora, no Flamengo, que é outro clube grande que ele treinou, o Cruzeiro foi uma passagem muito rápida no meio daquela crise que levou o time para o buraco de vez. Né? Agora está tentando sair. A postura do Rogério era bem diferente. Porque no Flamengo, como se fosse no Grêmio, por exemplo, ele não tinha, melhor dizendo, esse mesmo peso. Porque ele, ao contrário, ele era um goleiro de um dos rivais. Ele era o ídolo de um rival. O que também não quer dizer nada, você pode mudar isso. O Tele Santana é um dos maiores ídolos da história do São Paulo e ele foi ídolo do Fluminense, nunca jogou no São Paulo. A história dele como jogador, importante, por sinal, muito importante, pelo Fluminense. Ele é um jogador da história do Fluminense. E ele virou, talvez não, um dos maiores ídolos da história do São Paulo como técnico. Já tendo treinado vários times grandes antes disso. Ele não é que ele estreou do São Paulo, ele passou por vários antes disso. E com sucesso, inclusive, e seleção brasileira. Também. Então, eu entendo que o desgaste é muito grande. Me parece que o Rogério, no São Paulo, ele é um Rogério diferente. E isso acho que não está fazendo bem para o São Paulo nem para ele. Talvez seja realmente uma incompatibilidade. Não sei se é eterna ou momentânea. Mas me parece bem difícil. Porque o trabalho dele é aquém do que ele pode fazer, na minha opinião, porque ele já fez coisas melhores no Fortaleza do Flamengo. E esse desgaste com os jogadores, a partir de um choque público, da presença do grupo, pelos relatos, com um dos atletas que ele pediu, é difícil contornar. É uma bucha aí para o Casares resolver. O que ele vai fazer? Ele vai ter que dar uma solução, porque se o clima ficar ruim, as perspectivas são as piores possíveis, né? Você acha já está ruim. No clima ruim, e os jogadores não gostando do técnico na bronca com outro jogador, é bem complicado, né? É ruim de consertar, é complicado consertar. Mauro, você sempre fala, sobre poder de jogador. E no Brasil, isso tem mais do que na Europa. Na Europa o jogador pode ficar revoltado, pode fazer o que quiser, que quem manda é o treinador. Você acha que é culpa dos jogadores? Você acha que os jogadores não têm que se meter em nada? Se teve essa discussão do Rogério com o Marcos Paulo, ok. Você acha que o Rogério também pode mudar esse jeito? Ou é difícil? Que foi o que você falou, né? Ele é ídolo, ele é um dos grandes jogadores, um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Não é nem do São Paulo, porque se você for colocar o cara como principal ídolo do São Paulo, da história, ele é um dos principais ídolos da história do futebol brasileiro. Você acha que isso às vezes atrapalha o Rogério? Ele ser tão grande, ele falar, o nego não vai bater de frente comigo, eu vou pro pau. Isso pode atrapalhar a carreira dele ou não? Os clubes que têm que se mancar e tirar poder de jogador, que às vezes fica essa questão, Agora tá o elenco contra o Rogério. Mas será que tem como o clube funcionar bancando o Rogério? Eu acho que, assim, ele está inserido num contexto que é o nosso, Você acha que tem como mudar? Eu não vi a conversa, então é difícil falar sobre isso, Como é que foi a abordagem? Ele está ouvindo um telefone sem fio, Então é difícil falar. Ele deu o quê? Uma bronca no cara? Ele humilhou o rapaz perante os colegas? Ou ele foi apenas uma conversa profissional e o cara... Se for uma conversa profissional e tal, eu ainda acho que o ideal seria fazer longe do grupo. Porque não é um problema do grupo, é um problema... Até depois poderia falar, olha, vocês sabem muito bem que houve um problema assim, assim, assim. Já conversei com o jogador, na frente do jogador. Está tudo resolvido. Ou não está resolvido, ele está indo embora. Está indo embora porque a gente foi conversar e ele ainda falou que está certo, é isso mesmo, torço contra e tal. Aí tem que ir embora, Digamos, a situação hipotética. Não foi o que aconteceu, não seria isso que aconteceria. O jogador baixou a guarda, conversa a portas fechadas, de repente na presença de alguma outra pessoa do clube, como eu falei, poderia ser o Muricy, por exemplo. Aí você comunica ao grupo, todo mundo soube, saiu na imprensa. O Marcos Paulo curtiu ali na rede social algumas postagens que não eram, digamos assim, muito favoráveis ao nosso trabalho, É só uma coisa, teve um story também que ele bota hipocrisia e não sei o quê. Então. Aí também, segundo os colegas jornalistas, ele teria dito que isso é uma música, que não tinha nada a ver com... Mas enfim, conversaram, se entenderam, ok, ele poderia comunicar ao grupo para encerrar o assunto.
Agora, na presença do grupo, aí depende de como é que foi falado também, quer dizer, eu não vi. Eu acho que não é a melhor forma. Melhor seria conversar separadamente. Do cantão. Né? Isso aí, de novo, vou citar o exemplo do Paulo Souza. Ali aconteceu uma coisa bizarra no Flamengo, que aí foi a conversa do técnico com o preparador de goleiros, na época, com o dirigente, com o Diego Alves e mais 5 jogadores. Quer dizer, o que esses 5 estão fazendo lá? A conversa tinha que ter o Diego Alves. Comissão, né? Uma comissão. A comissão técnica, no caso dos envolvidos, tinha o preparador de goleiros e o técnico, o dirigente, ou 2 dirigentes, né? Para resolver. Aí foram os representantes do grupo, o que mostra a força de uma panela, né? Aonde que eu quero chegar? Cara, é muito difícil para o jogador, para o técnico, seja ele qual for, enfrentar o grupo quando ele vira uma panela. Não sei se o São Paulo tem panela, mas passa muito pela maneira que a coisa foi feita. Eu insisto, a priori, assim, à distância, acho que o ideal seria conversar separadamente. Chama o cara, vai na sala, na presença de outras pessoas, tem que ter gente acompanhando, claro, né? Conversa. Se o jogador foi uma música e tudo, podia até falar, cara, não acredito em você, que foi uma música. Eu, se fosse o técnico, falaria, uma música pra cima de mim, não cola. Você pode morrer com essa sua versão. Eu não acredito. Eu acho isso, acho que você tem que se desculpar ou não tem que se desculpar, e resolve, meu irmão. Aí é cada um. Aí não sou eu que vou dizer aqui como é que as pessoas têm que agir. E aí você vai lá e resolve ali, mas resolve pro bem ou pro mal. Ou resolve e segue no grupo, ou resolve e vai embora. Aí também depende de como o clube quer lidar com isso. Eu acho que quando um jogador tem esse comportamento, ele não é contra o Rogério, ele é contra o São Paulo. Porque o eliminado não foi o Rogério, o eliminado foi o São Paulo. O Rogério faz parte do grupo de profissionais eliminados e junto com eles vai a torcida de São Paulo, que é a que paga mais caro. O torcedor que fica ali, pagou o ingresso, foi lá e viu, e o time foi eliminado. Que está lotando o estádio sempre. Pois é. Então, assim, não é o Rogério que perdeu, o Marcos Paulo perdeu. Ele podia estar às vésperas de um jogo semifinal de campeonato. Ele poderia fazer o gol do título, né? E não vai ter essa oportunidade. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Então, essa postagem, esse tipo de postagem, quando o jogador curte, ele está rindo da própria desgraça. Então, eu acho que é mais grave. Ele pode falar, tá? Você acredita se você quiser. Entendeu? Ah, não, foi uma música, não sei o quê. Tá bom. Qual é a música, Bruno? Não, o que eu li dos o Pablo jornalistas é que, assim, ele fez uma história, essa história, procurar, a gente vê, ele tá com a camisa do São Paulo e tem 2 palavras, uma é hipocrisia, a outra eu não lembro qual que é a outra palavra, mas daqui a pouco eu até procuro aqui. E aí, segundo os colegas que eu li aqui as matérias, o Rogério teria cobrado sobre essa história também. Ele falou, não, isso aí é coisa de uma música que eu gosto, enfim, não sei qual música. Cria um puto ambiente infernal, né? Também não precisava postar a música que ele gosta. Nesse contexto? Nesse contexto, é óbvio. Falar em hipocrisia, no momento que o time perde. Isso é cascata, né? É lógico. Grande cascata. Realmente, e eu sempre acho... A gente vai colocar na tela, Wander, e aí eu te passo a palavra. A gente acabou de achar aí qual é a postagem. Quais são as palavras, Kaique, antes de botar... Aí, ó. Pois é. Hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Não, Hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Ou seja, que é super simpático com ele, tal, dá tapinha no ombro, o que dá pra interpretar é isso. É inconfiável. E ao mesmo tempo hipócrita. E detalhe, é uma foto dele com a camisa do São Paulo em campo. É falso. Ele poderia colocar, sei lá, uma tela preta, uma figura qualquer aleatória. Ele põe a foto dele pelo São Paulo. Você tem um contexto. O São Paulo acabou de ser eliminado. Peraí, gente, ninguém é criança aqui. Ele pode falar que é a música e tudo, mas faltou muita habilidade aí também. Ou então sustento que colocou, bonitão. É isso. Botei mesmo, não gostei, você não me escalou, briguei com você, sei lá. Nesses casos, eu sempre acho que o cara não age sozinho. Sempre acho. Certo? Esses caras têm staff. Sub-12 tem staff. Às vezes o staff é bem burro também, né? Não. Então, a maioria é burro. Mas todos os jogadores têm staff, têm agentes, têm empresários. Né? No caso dele, por exemplo, ele interessa para outros clubes. Ele é um jogador que tem, imagino, pessoas em torno. Tá certo? Ele não chegou irritado porque não jogou, joga pouco, não interessa, e colocou. Eu acho que sempre tem um conjunto da obra. Quer dizer, é mais ou menos, em uma escala menor, o cara que é agente do jogador que fica no banco. Olha, esse técnico é uma anta, você é um gênio, eu não sei porque que ele não coloca você para jogar.
Esse é o discurso. É isso mesmo que acontece. É lógico. Esse é mais ou menos o discurso que a gente sabe que existe. E aqueles que ficam descontentes, os agentes costumam dizer, olha, fica tranquilo que você tem 2, 3 anos de contrato, você vai receber aí, enquanto isso eu estou procurando alguma coisa para você. Então, os jogadores se sentem numa posição muito segura. O frágil aí, eu não estou falando que é coitadinho, não é nada disso, mas isso vale até para o Ancelotti, né? O Guardiola, claro, cada um no seu nível, eu entendi, e você vai entender, que nos acompanha, mas o técnico é sempre o bumbum de plantão, às vezes justamente e às vezes injustamente, mas você está certo, mas vai preso. É assim que funciona. O Guardiola toma porrada na imprensa da Inglaterra. É assim que funciona. E quando o técnico visivelmente está menos forte ou mais frágil, os jogadores sentem. Nem todos, mas talvez um grupo, talvez alguns, talvez um importante.